moçadinha, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Compartilhe com aquele seu amigo que quer passar no concurso, que quer prestar um vestibular, que quer tirar aquela nota boa no Enem. E vamos lá, moçadinha. Vamos começar a nossa aula falando de resistores e lei de Ohm. Resistores e lei de Ohm. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar conversão de energia elétrica em energia térmica. Na prática, tais elementos são utilizados nos aparelhos que levam à denominação geral de aquecedores. São, por exemplo, as espiras de níquel cromo das torneiras elétricas, secadores de cabelo e chuveiros elétricos, as resistências dos ferros elétricos, os filamentos de tungstênio das lâmpadas incandescentes. Efeito Joule, conceito de resistência elétrica. Quando o resistor é percorrido por uma corrente elétrica, moçadinha, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica em razão do choque dos elétrons livres com os átomos do condutor. Este fenômeno é denominado efeito térmico ou efeito Joule. Podemos observar, moçadinha, que os portadores de carga elétrica que constituem a corrente sofrem na parte do condutor uma forte oposição ao seu movimento. A dificuldade que o resistor oferece à passagem da corrente elétrica caracteriza sua propriedade física básica, que é a resistência elétrica, o R. Nos circuitos elétricos, os resistores são representados por... Então, eu coloquei aqui as duas representações de resistores. O primeiro e o segundo. Esses dois tipos de resistores é o que a gente vai usar muito daqui para frente. Primeira lei de Ohm, seja U igual a VA menos VB. A tensão elétrica aplicada aos terminais de um resistor e I a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, eu coloquei aqui a representação. A função U igual a F de I, que traduz a dependência entre a intensidade de corrente elétrica e a tensão elétrica, recebe o nome de equação do resistor. George Simmons Ohm verificou que, mantida a temperatura constante, a tensão elétrica e a intensidade de corrente elétrica são diretamente proporcional. Isto é, U é igual a R vezes I, em que R é a resistência do resistor. Em sua homenagem, a expressão U igual a R vezes I é conhecida como primeira lei de Ohm. Os resistores que obedecem à primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I, com R constante, são denominados resistores ôhmicos. No sistema internacional, a unidade de resistência é o Ohm. Então, ele é simbolizado por essa letra grega, ok, moçadinha? Curva característica dos resistores ôhmicos. A curva característica de um elemento de circuito é o gráfico
de U em função de I. Então temos aqui gráfico de U em função de I, onde U é a tensão elétrica e o I é a corrente elétrica. Para os resistores ômicos, a curva característica é uma reta oblíqua em relação aos eixos passando pela origem. Então temos aqui o gráfico e a reta oblíqua. Ok, moçadinha? Então, a resistência dos resistores ômicos é igual a tangente de θ, que é igual a variação de tensão elétrica dividido pela variação de intensidade de corrente elétrica. Segunda lei de Ohm. Seja um resistor de comprimento L e secção transversal de área constante. George Sim Ohm verificou experimentalmente que a resistência R é diretamente proporcional ao comprimento L e inversamente proporcional à área A. Assim, R é igual a ρ vezes L dividido por A, em que ρ é uma grandeza característica do material com que é feito o fio resistor, chamada resistividade. A expressão R igual a ρ vezes L dividido por A é conhecida como a segunda lei de Ohm. Exemplo, nas figuras, um resistor ôhmico está ligado a uma bateria. Cada uma delas apresenta uma tensão elétrica diferente. A. Calcule o valor da resistência elétrica sabendo que a intensidade da corrente que atravessa o resistor é de 0,50 amperes no primeiro circuito. Identifique o sentido convencional da corrente. B. Sendo o mesmo resistor do item A, calcule a intensidade de corrente que circula no segundo circuito elétrico e indique o seu sentido convencional. Moçadinha, no exemplo ele pede para a gente calcular o valor da resistência no primeiro circuito e depois pede para a gente identificar o sentido convencional da corrente. Na letra B, ele pede para a gente calcular a intensidade de corrente, usando o valor da resistência que a gente encontrou no primeiro circuito. Então vamos lá, vamos resolver. É bem simples. Por que é bem simples? Porque a gente já tem a tensão, que é o U, que é de 1,5 volts, e a gente quer calcular a resistência. E ele já me deu na letra A o valor da minha intensidade de corrente, que é de 0,50 amperes. Bora! Então eu resolvi aqui, moçadinho. No primeiro circuito, U é igual a R vezes I, onde U é igual a 1,5 igual a R vezes a intensidade de corrente, que é de 0,50. Então, resistência é igual a 1,5 dividido por 0,50. Isso vai me dar um resistor igual a 3,0 ohms. E ele pede para a gente identificar o sentido convencional da corrente. Então está aqui. A minha corrente, ela sempre vai sair do positivo e ir para o negativo. Na letra B, ele pede para a gente calcular o valor da intensidade de corrente, sabendo que eu tenho a minha U, que é de 12 volts, a minha resistência, que eu acabei de encontrar na letra A, que é de 3,0 ohm, e ele pede para a gente calcular a intensidade de corrente. Como assim, professor? Eu vou usar a mesma fórmula, U igual a R vezes I. Bora lá. Então eu coloquei aqui, moçadinha, no segundo circuito eu tenho que U é igual a R vezes I, onde U ele já me deu, que é de 12 volts, que é igual a 3,0. Foi o resistor que eu acabei encontrando na letra A, vezes I, que é o que ele quer saber. Então I é igual a 12 dividido por 3,0. Então eu vou chegar que a minha intensidade de corrente é de 4,0 ampere. E ele quer que a gente identifique o sentido convencional da corrente. Então, tá aqui. Ela vai sair de positivo e chegar no negativo.
sempre a minha corrente elétrica, a minha intensidade de corrente elétrica, ela vai sair de positivo e ir para o negativo. Exemplo, um eletricista instalou uma cerca elétrica no muro de uma residência. Nas especificações técnicas do sistema, consta que os fios da cerca estão submetidos a uma diferença de potencial de 1,0 vezes 10 elevado a 4 volts em relação à Terra. O eletricista calculou o valor da corrente que percorreria o corpo de uma pessoa adulta caso esta tocasse a cerca e recebesse uma descarga elétrica. Sabendo que a resistência elétrica média de um adulto é de 2,0 vezes 10 elevado a 6 ohm, e utilizando-se a lei de Ohm, o valor calculado pelo eletricista para tal corrente em ampere deve ser. Vamos lá então, moçadinha. Moçadinha, no meu exemplo ele fala que um eletricista instalou uma cerca elétrica no muro de uma casa, de uma residência. E no manual ele vem falando que os fios da cerca estão submetidos a uma diferença de potencial de 1,0 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, a minha U é igual a 1,0 vezes 10 elevado à quarta potência de volts. A minha diferença de potencial. E também, no decorrer do exemplo, ele fala que um adulto médio ele tem uma resistência média, uma resistência elétrica média de 2,0 vezes 10 elevado à sexta potência ohm. E ele pede para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica. Se ele pede para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica, vamos usar a primeira lei de Ohm. Qual é essa, professor? A primeira lei de Ohm, ela fala que U é igual a R vezes I. Onde eu já tenho um AU, eu já tenho a R e só preciso achar o valor de U, de I. Vamos lá. Então tá aqui, moçadinha. Então, usando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. U, 1,0 vezes 10 elevado à quarta potência. Isso é igual à resistência, que é de 2,0 vezes 10 elevado a 6, vezes a I, que é o que eu quero encontrar. Então, I é igual a 0,50 vezes 10 elevado a menos 2 ampere. Os cálculos, moçadinha, eu vou deixar para que vocês possam fazer. Então, eu vou chegar que a minha intensidade de corrente é igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, que me dá a letra B. Exemplo, o gráfico representa a curva característica de um resistor ohm. Determine a resistência elétrica do resistor. Coloquei aqui então, moçadinha, na lousa o gráfico do meu exemplo, que fala que a minha U vai de 40 a 220 na tensão elétrica e a minha intensidade de corrente vai de 3,0 a 9,0. E ele pede para a gente calcular a resistência elétrica do resistor. Como a gente está falando de um resistor ohmico, então a gente já sabe calcular essa resistência. Como assim, professor? R é igual à diferença de tensão dividido pela diferença de corrente. Vamos lá, eu vou colocar na lousa para que vocês possam lembrar. Toda vez que a gente estiver trabalhando um resistor ohmico, moçadinha, então eu já sei que é uma resistência que ela é constante, ok? E ela é dada pela diferença de tensão dividido pela diferença de corrente. Vamos lá, é fácil fazer. Por quê, professor? Porque eu vou pegar 220 menos 40, que é a minha tensão, 9,0 menos 3,0, que é a minha intensidade de corrente, e eu vou achar o valor da minha resistência. Então tá aqui, moçadinha, só substituir tudo que eu tenho. Então, a minha resistência é igual a diferença em U, dividido pela diferença em I, que é igual a resistência, que é igual a 220 menos 40, dividido por 9,0 menos 3,0. Isso vai me dar igual a resistência 180 dividido por 6. Eu vou chegar que a minha resistência elétrica é R igual a 30 ohms.
isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de hoje. Não esqueça, moçadinha, de refazer os exemplos. Não esqueça que a gente falou de duas leis. A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Onde a primeira lei de Ohm é dada por U igual a R vezes I. E a segunda lei de Ohm, que é dada por R igual a Rho vezes L dividido por A. Se precisar, volta no vídeo e assiste de novo. Moçadinha, e não esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar e compartilhar com os amigos. E a gente se encontra na nossa próxima aula.